mecânica se ocupa dos movimentos, das forças, dos movimentos causados por essas forças, dos movimentos atrapalhados por essas forças e dos movimentos com ausência de forças. E a gente vai começar por essa instalação aqui, que trata apenas das forças que atrapalham ou, digamos, em determinadas situações podem ajudar alguns movimentos. Vamos lá? Veja, aqui a gente tem 3 pistas diferentes, quero dizer, pistas construídas com materiais diferentes. Aqui a gente tem fórmica, aqui a gente tem lixa e na terceira pista a gente tem um tecido emborrachado. Temos 3 blocos, todos com superfície de madeira voltada para as pistas. Eles têm o mesmo peso, ou seja, os blocos são iguais. Eles estão prontos ali para escorregar. Cada pista tem um material diferente. E aí, quando a gente tem um corpo querendo deslizar sobre uma determinada superfície, surge uma força de resistência a esse movimento relativo. Esta força de resistência a gente chama de força de atrito entre o bloco e a pista. Claro que quanto maior for essa força de resistência, mais dificuldade vai ter o bloco de deslizar. E aqui então a gente pode concluir que a força de atrito entre a primeira pista e o bloco é bem menor do que a força de atrito entre a segunda pista e este bloco e, consequentemente, menor do que a força de atrito entre o terceiro bloco e a terceira pista. Agora é interessante a gente entender que a força de atrito nem sempre atrapalha. Muito pelo contrário. Por exemplo, a gente só anda porque existe força de atrito entre nossos pés e o chão, o piso por onde a gente caminha, porque senão nossos pés deslizariam. Os carros só andam porque a roda enfrenta resistência para girar e empurra o carro para frente. Ou seja, a força de atrito, que sempre parece uma força que atrapalha, em grande parte dos casos ela é uma força que nos ajuda bastante. Aqui a gente vai ver uma situação bem diferente. Veja, nós temos 2 blocos aqui idênticos, né? São 2 caixinhas de acrílico com um perfil fixado exatamente para facilitar o deslocamento sobre esta calha quadrada que tem aqui, certo? E eu vou deixar esses 2 blocos aqui e vou tentar fazer eles deslocarem. Não caminham. E você, claro, já sacou. A força de atrito entre o alumínio e o acrílico não deixa o bloco deslizar. Perfeito. Mas agora nós vamos acabar com essa força de atrito. Sabe como? Eu vou voltar para a situação inicial, vou ligar a minha máquina mágica para tirar atrito e agora eu vou dar um leve toque. Fácil, né? Pois é, você deve ter percebido que ao longo desta minha calha metálica aqui, existem centenas de furinhos. E quando eu liguei a minha máquina mágica, na verdade eu estava ligando um compressor de ar que sopra ar dentro desta calha e faz sair por esses furinhos. Ora, esse ar todo que sai pelos furinhos forma uma espécie de colchão de ar sobre esse perfil. Ou seja, tira quase que completamente o contato entre o acrílico e a calha metálica. Claro, a gente já sabe que o atrito, a força de atrito é resultante da força de contato, de quanto mais juntas estiverem as superfícies, maior o atrito. Ora, se formou esse colchão de ar entre as 2 superfícies, o atrito praticamente acabou. É por isso que as nossas caixinhas aqui conseguem se deslocar facilmente quando eu ligo o meu colchão de ar. Este trem, essa locomotiva que você vê aqui, ela tem a capacidade de atirar uma esfera para cima em movimento e catar do outro lado do túnel. Não está acreditando? Então veja. Aqui dentro tem uma esfera de aço que vai saltar quando a locomotiva chegar um pouquinho antes do túnel. E claro, como eu falei, depois do túnel ela cata. Eu vou travar a esfera,
tem um dispositivo aqui que segura a esfera. Quando ela passa, chega um pouquinho antes do túnel, tem um outro dispositivo elétrico que faz destravar e a esfera é tirada para o alto. Vamos assistir que é melhor, depois a gente entende como é que funciona. Na verdade, esse trenzinho só funciona porque neste pedaço aqui de trilho reto, o atrito é mínimo, ele caminha com velocidade constante e, portanto, quando ele atira a bola para o alto, a bola também está com a mesma velocidade do trenzinho. Então ela sobe e desce, entretanto, caminhando para frente com a mesma velocidade do trenzinho. E sabe como é que chama esse princípio? Princípio da inércia. Ou seja, se nada atrapalha o movimento de um corpo, ou se nada impulsiona esse corpo, ele vai continuar da forma que ele estava. E foi o que aconteceu com a esfera. Desde o momento em que ela foi atirada, nem ela foi atrapalhada, nem o trem foi atrapalhado. Aí você deve estar pensando assim, mas a chaminé é larga. Claro que a chaminé tem que ter uma certa largura. A gente tem que cuidar, tem que prever uma pequena margem de erro. Por quê? Porque o trenzinho não está caminhando sobre um colchão de ar. Está rolando, tem um pouquinho de atrito. Por isso que ele precisava de uma certa velocidade. Porque nesse trecho aqui reto, em linha reta, a velocidade dele varia muito pouco. E este muito pouco que varia, o diâmetro da chaminé dá conta, cuida muito bem desse erro. Mas agora você pode não estar acreditando nessa história de que a bolinha sempre esteve sobre a chaminé, né? A gente vai fazer uma versão arrojada aqui do funcionamento do trenzinho para você observar aí como isso é verdade. Quando o túnel estava aí, a gente percebia nitidamente a trajetória de uma parábola feita pela esfera. Agora não. Agora, como não temos mais nenhum referencial parado, ou seja, o nosso referencial, que é essa haste metálica, também está caminhando junto com o trenzinho, a gente não enxerga mais a esfera descrever uma parábola. Vemos apenas ela subir e descer, que é a melhor demonstração de que ao longo do movimento dela de subida e descida, ela acompanhou o trenzinho com a mesma velocidade.